João, capítulo 15, versículo 25, que apresenta Jesus como Filho de Deus. Jesus, depois de ter estado, o Deus que se fez homem, trabalhando com um grupo muito perto de gente, de seres humanos como eu e você, judeus, a maioria da Galileia, se não me engano 11 da Galileia, e um da Judéia, chamado Judas. Depois de ter chamado aqueles homens para uma aventura poderosa, de desfrutar de uma profunda intimidade com Deus, que se fez homem. Imagina isso. Jesus colocou os pés nessa terra, Deus se fez um homem, colocou os pés nessa terra, para restaurar a humanidade, a Eva caída, e para isso ele precisou conviver com os homens, viveu todas as circunstâncias que nós vivemos, lidou com os relacionamentos, com os temperamentos, lidou com o ser caído, com o ser humano destituído da glória de Deus, lidou com gente que ele deu tudo dele, que o traiu, que o negou, lidou com gente que ele ministrava sobre maior é aquele que serve, maior é aquele que se coloca na posição curado de ser o menor para empoderar o outro e elevar o outro. Trouxe os ensinamentos do céu na terra como um homem. Isso nos é um grande mistério, que Deus se fez homem. E há um outro mistério, que hoje no céu tem um homem glorificado, Jesus, Filho de Deus. E um dia nós também estaremos dentro dessa condição. E ele veio e trouxe toda a realeza do céu. Viveu o seu ministério, a Bíblia não fala muito, praticamente nada, dos seus 12 aos seus 30 anos, não fala nada. Só fala que ele vivia numa família que não era abastada financeiramente, era uma família grande, com todas as questões que envolvia os judeus, o Israel, por estarem debaixo de um tacão do governo romano, que era a grande potência daqueles dias. E em toda essa esfera de escravidão dentro da sua própria nação, de tudo aquilo que o Senhor já tinha falado, que poderia acontecer se aquele povo abandonasse o conceito, a aliança, mas eles não tinham coração para não abandonar, abandonaram. E dentro de toda essa circunstância, o Filho de Deus se manifestou. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus foi viver, depois de descer o monte, de orar, chamou para que estivesse junto de si 12 homens, se relacionou com 70, com multidões, mas deu tudo dele, investiu na vida de 12 homens, que ele iria deixar o encargo de cumprir, de continuar o ser ele na terra, de continuar a sua obra, de continuar tudo aquilo que ele ensinou. E aqui praticamente no finalzinho da sua encarnação, ele iria desencarnar através da morte, sepultamento, depois iria ressuscitar, ficar um tempo com eles, ali, já com o corpo glorificado, aquele tipo de corpo que a gente vai receber. Ele subiu, derramou o Espírito sobre nós. Mas aqui em João 15, 25, Jesus vem e estabelece um padrão poderoso de relacionamento. Ele disse para aqueles discípulos, lá no final: eu já não vos chamo de servos. Ele ensinou todos aqueles discípulos o modelo do céu de serviço. Mas eu chamo vocês de amigos. Chamo vocês de amigos. E ele nos ensina a diferença entre ser um servo e ser um amigo. Que o servo é aquele que pode realizar obras, fazer as coisas para o outro, ou o outro fazer para si, mas na verdade eles não se conhecem. Ele disse: o servo não sabe o que faz o seu senhor, aquele que está imbuído de autoridade.
Não sabe. E vocês sabem que na igreja nós temos serviço. Nós temos estruturas de liderança para nos proteger, para nos ajudar, para facilitar a nossa vida. Não para dificultar, mas infelizmente, por conta de uma percepção muito errada do que seja ser um servo, e muito mais errado ainda, a percepção do que seja ser um filho, e provavelmente muito mais errado ainda, consequentemente, a percepção do que seja ser amigo, muito da igreja tem sofrido a assolação de relacionamentos quebrados. Dentro dos prédios, das instituições, das igrejas locais, eu tenho certeza que lá existe as pessoas que vivem os níveis mais profundos de amizade. Amizade do céu. Não amizade simplesmente de um desejo do coração. Não simplesmente aquela amizade do eu sou bom para você porque você é bom para mim. Eu faço para você enquanto você faz para mim. Enquanto você fizer certo, eu estou com você. A hora que você começar a fazer errado, eu não estou mais não. Não. Eu estou falando aquele tipo de amizade de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Que não busca os seus próprios interesses, mas busca o interesse de outro. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio empoderar as pessoas. Ele veio levantar e lembrar aquilo que o homem, o ser humano pode ser, através da existência dele, o próprio Cristo ressurreto vivendo em nós. E aí ele dá essa notícia, que o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Hoje de manhã, nós usamos 2 exemplos. Nós usamos a vida de Abraão, que de acordo com Tiago 2,23, foi chamado de amigo de Deus. Nós usamos o texto de Êxodo 33, para vermos que lá, antes de ser constituída a lei, porque Moisés quebrou as tábuas da lei, ele teve um relacionamento profundo com um Deus caído que estava, um relacionamento de amizade. Para Moisés, ele falava com Deus como um amigo fala face a face. Porque amigo é isso, é aquele que fala face a face. E Deus quer ser nosso Pai, mas um tipo de pai, diferente daquilo, dos padrões que eu e você talvez recebemos. Porque provavelmente, se nós tocarmos muito no assunto de pai aqui, uma grande quantidade não vai ter boa referência. Por conta da destruição dos valores do céu, no coração das famílias na terra, a gente não sabe ser pai, não sabe ser filho, não sabe ser mãe, não sabe ser irmão. Mas Deus está restaurando tudo isso em Jesus e essa é a obra do Senhor. Então, muitos aqui não têm lembrança, aliás, nem sabem quem foi pai. Então, nós também temos essa oportunidade e temos falado sobre isso, que Deus se apresentou para a gente na nova aliança como nosso Pai. Mas Ele quer ser nosso Pai e viver um relacionamento de profunda amizade. Deus criou Adão à sua imagem e sua semelhança. E como é conhecido da maioria aqui, todos os dias, na viração do dia, Ele fazia como amigos fazem. Ele fazia, talvez como as famílias de alguns aqui, os meus contemporâneos ou os irmãos de um pouquinho mais de idade, aí há 45, 50 anos atrás, no final do dia, as pessoas paravam para bater um papo. Pais e filhos paravam para conversar. Afinal de contas, a gente não tinha tanta ferramenta para comunicação com o mundo, né? Poucos aqui tinham telefone em casa, alguns não tinham nem televisão, como era o nosso caso. Então, dentro da circunstância, a gente desfrutou do valor de relacionamento, de conversar, de falar olho no olho. Eu quero dizer para você, o nosso Pai não quer um relacionamento digital com a gente. Ele não quer um relacionamento superficial, Ele quer um relacionamento profundo. E Jesus disse aqui em João 15, 25 para aqueles discípulos, olha, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Ele já sabia, como sabia tudo, do passado, do presente e da eternidade futura. Tudo está nas suas mãos porque era Deus, e Deus é atemporal. Deus estava lidando com aqueles discípulos, já tinha visto toda a história. Já sabia o que Judas ia fazer, já tinha dito em João 13 que ia traí-lo. Mas ele chama de amigo. E eu queria aqui investir um pequeno tempo, se o Pai me ajudar a ser, não quero ser prolixo, que o Espírito Santo me ajude,
haver um exemplo negativo de alguém que não entendeu e não percebeu, mesmo andando, materialmente. Eu não sei se você gostaria, eu sou muito feliz do tempo que eu vivo, mas se você me perguntasse, eu gostaria muito de ser um discípulo de Jesus quando ele esteve encarnado. Quem gostaria de ter sido Pedro aqui? Nossa, é mesmo? Não gostaria de ter tido a aventura de andar sobre as águas? De ver com os teus olhos 15.000 pessoas sendo alimentadas com 6 pães e 2 peixinhos? E aí, não gostaria de estar naquela aventura lá de Lázaro? Lázaro! Cara morto, sepultado, todo enfaixado. Tiraram a pedra, Lázaro, sai para fora, coisa do desenho do Pica-Pau, mas é verdade, o cara saiu voando. Eles viram tudo aquilo, não gostaria não? Ou você não gostaria de ser Pedro porque Jesus curou a sogra dele? Você ama a sua sogra, você é uma pessoa regenerada, você tem a vida de Deus. Ô Wellington, o que é isso? Ô rapaz, você tinha que ter levantado a mão, está do lado da Neide aí. Não é? Que aventura! Fala aí, gente. Que aventura! Não gostaria não de ter sido Tiago? Todo mundo lá, multidão, 12 discípulos. Pedro, Tiago e João, vem cá. Onde nós vamos? Para o Monte da Transfiguração. Vem uma nuvem, a glória de Deus desce, aparece Elias e Moisés, a lei e os profetas, mas eles estavam diante da graça. Aí quando Pedro quis construir uma cabana para a lei e o profeta, tudo sumiu, porque agora era a época da graça, Jesus estava ali, Você não gostaria de ter participado disso não? Vocês não gostariam não, meninas, de ter tido o privilégio de quebrar aquele vaso de alabastro nos pés do rei, e o aroma aparecer assim, e ele falar assim: olha o que ela fez para o meu sepultamento. Todas as vezes que for pregado o evangelho, ela vai ter que ser lembrada, porque eu estou falando dela aqui, porque Jesus falou que ia ser assim. Não gostaria de ter sido ela não? Lógico que gostaria. Não gostaria não, mulher, de ter sido aquela mulher samaritana? Com a desilusão da sua vida quebrada, arrebentada, tem um contato íntimo com o amor do Pai através do Filho? Eu sei que você gostaria. Então eu quero falar e olhar com vocês, aprender com a palavra, porque é o tempo da graça que nós estamos vivendo, onde o Pai diz assim: sou teu amigo. A Bíblia diz que todos os que creem são os filhos de Abraão, filhos da promessa, e tal qual pai, tal filho. E se Abraão foi chamado amigo de Deus, e ele é a figura daqueles que nasceram de novo, então eu e você, nós somos chamados de amigo de Deus. A gente tem que bater no peito assim, falar assim: Deus é meu pai, mas tem mais, é um pai amigo, ele é meu pai. Isso muda tudo. Se vocês, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará tudo aquilo que vocês pedirem para Ele. Isso é uma loucura, é demais de lindo, amém? Isso alegra o teu coração, saber que você é um ser humano que era um filho do diabo, um filho do capeta, encardido, morto espiritualmente. Romanos 3,23 diz que você estava separado da glória de Deus, e Deus entregou o seu Filho na morte, para que através de sua morte e ressurreição derramasse o Espírito Santo. A palavra te convenceu do Evangelho, você nasceu de novo, e de acordo com João capítulo 1, versículo 11 e 12, eu e você recebemos o poder para sermos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, para sempre. Aleluia. Judas, primeiro exemplo, Judas. O exemplo negativo. Judas viveu 3 anos e meio da sua vida, praticamente, noite e dia, com Deus. E ele não percebeu. Mesmo Jesus tendo falado que eu chamo vocês de amigos, ele não percebeu.
Quando ele ficou sabendo que Jesus iria morrer, Judas, preste atenção, vamos aliviar Judas aqui. Quando você vê na Bíblia, está escrito assim, Judas, o que traiu. Judas, o que traiu. Judas, o que traiu. Quem foi que traiu? Judas. Quem era Judas? Andou 3 anos e meio com Jesus. 3 anos e meio. Sendo discipulado noite e dia. Participando de todos os cultos com Jesus. De manhã, de tarde e de noite. Todos os encontros de Jesus, praticamente, ele estava lá. Judas Iscariotes. Nascido, o discípulo que nasceu diferentemente dos outros na Judéia. Naturalmente falando, era o homem mais capacitado do grupo. Socialmente, era o mais capacitado. Financeiramente, para lidar com os recursos financeiros, era o mais capacitado do grupo. Jesus concedeu a ele responsabilidades, mesmo sabendo do destino e de tudo o que era, porque Deus é assim. E eu quero ler com vocês Mateus 26, 47 em diante. Vamos ver um exemplo de uma pessoa que viveu, poderíamos dizer, uma aventura com Jesus, como muitos cristãos vivem hoje, são cristãos, são salvos, mas não desenvolve um relacionamento de amizade, não consegue perceber a amizade. Não consegue perceber a amizade. Olha o que esse indivíduo faz. Vamos ler 26, 47 a 50? Vamos ler aqui na frente para ficar então tudo igual? Pode ser? Pode ser. Jesus estava falando, estava no jardim, estava tendo aquele tempo de oração. João 17 mostra o que Jesus estava fazendo. Em Mateus, apresenta algo assim, a esfera da traição. E estando ele ainda a falar, Jesus, eis que chegou Judas, um dos 12. Olha só, chegou Judas, ele não estava na comunhão, ele estava fora da comunhão. Os discípulos estavam com Jesus, João anotando, outros dormindo, mas estavam, mas Judas não estava. Isso é uma boa dica para a gente, como é importante nós vivemos profundamente e não desistirmos da comunhão, porque nós podemos, se abandonar a comunhão, trair os valores mais essenciais da nossa vida. Ele não estava. E com ele grande multidão, com espadas e porretes. O cara que andou com Jesus 3 anos e meio, foi alimentado, cuidado, amado, veio com uma grande multidão, com o quê? Com Bíblia Sagrada na mão, óleo de unção para ungir os enfermos? Não, ele vem com uma grande multidão, com espada e porrete. Vinda da parte dos príncipes, olha lá, as autoridades religiosas que amam estrutura, os príncipes dos sacerdotes, dos anciões do povo. Vamos lá na cena, tente imaginar a cena. Eles estavam no jardim. Olha lá, olha como Mateus conta. E o traidor, quem era o traidor? Judas Iscariotes. Que depois que Jesus desceu do monte e orou, me mostra, o pai deu a ele e falou, chama Judas. E o traidor tinha-lhes dado um sinal. Olha isso, meu. Desculpe, coisa de malandro. Malandro, ele fala com gesto, não é meio assim? Ele dá uma olhada, os caras já sabem de tudo. Já tinham combinado um esquema, dado um sinal dizendo, o que eu beijar, ou seja, a quem eu der o ósculo santo. O que é o ósculo santo? Tanto naquela época como deveria ser nessa, é uma declaração do amor fraternal. O ósculo santo é isso. Quando nós nos beijamos, o irmão beija outro, meu irmão, nós nos beijamos, mais do que um sinal de carícia, de afeição, é uma declaração de quem nós somos, que nós somos irmãos, que nós temos amor fraternal, e amor fraternal é Filadélfia, é a igreja dos uns aos outros, do amor. Olha o que ele combinou, eu sei que eles se amam, eu sei que para eles importante é o ósculo de amor. Eles se identificam. E depois você vê Paulo ensinando, Pedro falando, com aquilo que receberam de Jesus sobre o ósculo do amor. Impressionante. Por exemplo, se você quiser depois estudar um pouco sobre isso,
Lucas 7,45, Jesus foi lá numa casa do cara lá, um bonzão lá, que se achava justo. Jesus disse assim: eu cheguei na tua casa e você não me deu o ósculo. Você não me osculou. Romanos 16 diz assim: saudai-vos uns aos outros com um santo ósculo. É um santo ósculo. Não é um beijinho de compadre, não, gente. Não é um beijinho de botequim, não. Pode ser dado até lá num botequim, na beira de um campo, seja lá onde for. Mas segundo Deus, beijar alguém nesse sentido, um ósculo, é declarar: eu sou teu irmão, você é meu irmão, nós estamos debaixo de aliança. 1 Coríntios 16:20 diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 1 Tessalonicenses 5:26 diz: saudai a todos os irmãos. Não é alguns, não. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. 1 Pedro 5,14, esse Pedro, que estava lá, que viveu os relacionamentos com Judas, e que estava lá na hora que Judas foi entregar Jesus, e arrancou a orelha de um outro, porque Pedro era o quê? Era Iscariotes, Zelote. Iscariotes era Judas, ele era Zelote, ele era aquele cara que fazia parte do grupo dos zelosos, ele estava disposto a morrer, em favor do domínio político de Israel contra os gentios, Roma. Coisa poderosa. Ele diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. Então, na verdade, o ósculo não deveria ser uma moda. O mundo tem se osculado por aí, a gente respeita a afeição, não estou dizendo que eles estão errados, mas essencialmente, um ósculo, ele declara que nós somos irmãos, que estamos debaixo da mesma esfera. Deus é o nosso Pai, isso é o ósculo. E foi a maneira que Judas escolheu para entregar Jesus. O traidor deu um sinal: o que eu beijar é esse. Põe lá, o outro versículo. E logo aproximando-se, Jesus disse: eu te saúdo, Rabi. E ele o beijou. Caramba! Hein, Reinaldo? Que ambiente de traição. De um cara que estava lá ouvindo o sermão da montanha, recebendo tudo. Olha o outro versículo. Jesus, porém, lhe disse: ai, 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 ai. Amigo. Ele tinha falado: eu já não vos chamo de servo. E vocês sabem, né, irmãos? Deus nunca foi hipócrita. Deus não era como eu e você às vezes fazemos. Falamos algumas frases para espetar o outro e ferir o outro, né? Amigo para dizer: você não é amigo, coisa nenhuma. Não. Jesus olhou para ele e disse assim: amigo. Tudo aquilo que Judas fez não mudou aquilo que Jesus tinha e sentia por ele. Você se sente injustiçado? Você já viu gente mais injustiçada? Será que houve algo mais bárbaro na história humana, nos relacionamentos, do que esse momento? Hein? Amigo. Amigo do quê, meu? Amigo nada. Mas se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Amigo. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. O cara que viveu 3 anos e meio no discipulado direto de Jesus, assim, ó, vendeu e entregou Jesus, não valorizou. Por quê? Porque ele nunca teve uma percepção da implantação do reino de Deus na terra, que Deus veio para destruir a parede de separação. Vamos aqui dar alguns motivos pelos quais Judas entregou Jesus? Primeiro motivo: ele gerou um ambiente, ele tentou ajudar a Jesus resolver o problema, provavelmente, de escravidão de Israel. Um cara que viu Jesus andar sobre as águas, multiplicar pão,
colar a orelha do outro como se fosse o Deus da Super Bonder. Ele falou, eu entrego ele vai ser entregue para as autoridades, meu chapa, ele vai chegar lá. A hora que ele chegar diante dos governantes romanos, ele vai fazer assim, ó. Se Moisés foi um instrumento para a destruição de Faraó, o que vai ser Jesus frente a frente com esse Faraó? Ele era um judeu, eu vou entregar, ele já vai resolver o nosso problema. Por quê? Porque eles tinham uma percepção natural de reino. Atos 1 fala que aqueles discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio, tudo que Jesus ensinou, eles tinham uma percepção natural da vida, eles só olhavam naturalmente as relações. Jesus vai arrancar os romanos do poder e nós seremos entronizados. Por isso que a mãe de João e Tiago disse, põe uma à direita e à esquerda. Se eu fosse João e Tiago, também ia pedir para minha mãe, meu. Quem não queria estar do lado de Jesus no trono, num governo romano, destituído? Porque eles tinham uma percepção natural. Eles não compreendiam que o reino de Jesus não era desse mundo. E quem não tem uma percepção espiritual do relacionamento com o Pai, não consegue se relacionar fidedignamente. Quem não tem uma visão espiritual que Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o reino do céu, e seja feita a tua vontade aqui nessa terra, de homens malignos, de homens caídos, venha o céu na terra, ou seja, venha os teus valores, venha os teus pensamentos, venha as tuas práticas. Tem dificuldades. Hoje um dos maiores movimentos que existe na face da terra é o movimento dos cristãos chamados evangélicos, que ficam rodando para lá e para cá, porque não conseguem se adequar a uma igreja local, e provavelmente na sua maioria vai dizer que teve decepção com o outro, e a culpa é do outro, porque essa é a primeira semente da queda. Quando Deus chamou Adão, ele disse, foi a mulher que tu me destes, foi a igreja que eu congrego, a igreja que eu vivo, o corpo que eu vivo, não me satisfaz, tem dado problema para a minha vida. Olha que coisa louca, falar que a igreja, que é a noiva de Cristo, pode dar problema para alguém? Meu Pai, olha a cena, vamos tentar enxergar esse cenário. O que aconteceu com Judas? Vendeu Jesus por 30 moedas de escravo. Por 30 moedas de prata, que quer dizer o preço de um escravo. O escravo mais barato daquela época custava 30 moedas. Ou seja, quem não tem uma percepção espiritual do reino, da realeza do nosso Pai, do seu Filho Jesus, não tem visão do reino espiritual, trata as coisas naturais, é capaz de vender aquilo que lhe é mais importante, o tesouro, por preço de escravidão. Por que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Porque ele era um escravo, ele não tinha mentalidade de príncipe. Ele não tinha mentalidade do céu. Ele andou com Jesus e não ganhou mentalidade do céu. Vendeu Jesus, depois a sua consciência pesou. Ele foi lá, devolveu o dinheiro, tacou o dinheiro nos sacerdotes, nas autoridades. As autoridades falaram, eu vou usar esse dinheiro nada, mas esse dinheiro é de sangue. Os caras pegaram o dinheiro lá, fizeram um cemitério com a grana. E Judas precipitou-se. Atos 1, 14 a 20 tinha um problema. A igreja, Jesus subiu, ressuscitou, subiu. Judas suicidou-se. Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém para serem cheios do Espírito Santo. E eles estavam lá aguardando a descida do Espírito Santo. Mas antes da descida do Espírito Santo há um fato que é narrado por Lucas, o médico. Esse Lucas que estava no jardim. Esse Lucas que estava na hora da ceia. Quando Jesus disse, o que mete a mão no prato comigo é o que me trai. Porque não tem realeza, um escravo. E quem não tem realeza espiritual, percepção de um relacionamento, não com Deus, mas com um pai que quer ser nosso amigo, trata com as pessoas da mesma forma. Não consegue manter relacionamentos saudáveis. É fera. É fera. Vamos ler. Atos 1,14. Vou ser bem objetivo.
Acho que só vou falar de Judas, não vou nem falar de Davi. Vai. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ó, a Maria, a mulher que foi usada da sua barriga para conceber o Filho de Deus, está lá agora esperando o Filho de Deus voltar no Espírito Santo para habitar nela. Que loucura! E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase de 120 pessoas. Pensando bem, não era muita gente, né, por aquilo que Jesus realizou durante 3 anos e meio no seu ministério, mas enfim. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Há um sentido espiritual aqui. Quando nós não desenvolvemos um relacionamento com o nosso Pai Celestial e com o nosso Senhor Jesus, de amizade, porque eu quero ser amigo, Ele disse, eu quero ser amigo de vocês, nós prendemos a Jesus. O que é prender Jesus? É reter a expansão do seu reino, é limitar. Nós limitamos o avanço do reino do céu na terra, quando nós prendemos Jesus, através das nossas decisões, da maneira que vivemos, lidamos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Judas traiu Jesus, sabe, irmãos, eu creio, que naquele momento que Jesus começou a falar que ia morrer, as janelas killer de Judas se abriram. Ele sentia a dor de ser oprimido pelo governo romano. Não abriu janela light, não. Só já abriu janela killer. As janelas assassinas. E provavelmente ele ficou com tanto medo, que aí ele tomou a decisão de trair Jesus. Olha só. Foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Pedro está dizendo assim, ele era um contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Judas. Caramba. Foi contado no quê? Nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. E precipitando-se, rebentou-se pelo meio. E todas as suas entranhas se derramaram. A gente, aquele caso que aconteceu lá com Judas no passado. Não, gente, a Bíblia não é um livro histórico, não tem a ver com o passado. Tem a ver com o presente. Nós temos que aprender com os fracassos dos outros. Eu não quero aprender com o meu fracasso, eu desejo que você não precise ser um falido, perder casamento, perder filho nas drogas para aprender a valorizar filho, ter tempo com o filho. Aprenda com o fracasso dos outros. O sábio aprende com o fracasso dos outros. Vamos aprender aqui, ó. Jesus disse amigo. Jesus era amigo de Judas. Mas ele não soube aproveitar o benefício de desfrutar de um amigo daquele. Não soube. Campo de sangue. Perceberam, irmãos? Dá um exemplo aqui para a gente hoje. Para a gente parar para pensar. Para analisar segundo Deus. Vivemos uma sociedade de tanta transferência de responsabilidade, né? Dos nossos atos. Nós subestimamos os nossos equívocos e superestimamos os equívocos dos outros. A história do Éden. Foi a mulher que você me deu. Foi Saul. Quando eu vi o barulho do bumbo dos filisteus, o povo me apertando aqui, eu acendi o fogo. Viu, Samuel? Responsabilidade do outro, não é minha, não. E nós estamos aqui, irmãos, para ser lembrado que vida cristã é um relacionamento de amizade com o Pai Celestial. Ele quer ser chamado de Pai. Ele quer ser chamado de Pai. E Ele não quer só ser chamado de Pai. Ele quer desfrutar um relacionamento de amor conosco.
Quer ver um exemplo? Vai dar tempo. Tem um exemplo positivo de alguém que percebeu. De manhã nós demos o exemplo de Moisés e Abraão. E os benefícios que eles obtiveram de se relacionar com Deus lá no passado, com a percepção de amigos. Davi. Davi foi um homem que, mesmo debaixo da antiga aliança, mesmo debaixo da lei, ele alcançou graça aos olhos do Senhor. E ele tinha uma percepção da graça. Mesmo na lei, mesmo sendo aquele cara que trabalhou profundamente nos mandamentos da lei, ele organizou todo o serviço sacerdotal, tudo aquilo que Deus entregou para Moisés, quando mandou Moisés construir um tabernáculo, Davi achou que poderia aperfeiçoar. E Deus pediu um tabernáculo, chegou um momento da vida dele que ele quis construir um prédio. Deus é construtor de tenda, mas aí ele ia falar assim, eu vou ajudar Deus, eu vou construir um prédio. Ou seja, a igreja se reúne num prédio, mas a igreja é um tabernáculo. A igreja não pode ser um prédio nesse sentido, porque prédio é Torre de Babel. Ainda que Gálatas e Efésios diga que nós somos como um edifício, é uma analogia. Mas eu estou dizendo que a igreja é aquilo que que constrói tendas. Nós somos filhos de Abraão, nós nos movemos, nós somos um organismo vivo. E olha o que aconteceu. Olha a vida desse homem, um determinado momento da sua jornada, Davi. Olha a ideia dele. Vamos ler aqui. 2 Samuel 7. Olha o coração de Davi. Chamado o homem segundo o coração de Deus, hein? Que viveu na antiga aliança. Mas pela fé, Hebreus 11 explica por que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porque ele vivia na perspectiva da fé, da graça. E nós vamos terminar dando um exemplo positivo de um homem que mesmo vivendo debaixo do tacão da lei, da queda, mesmo tomando algumas decisões que Deus nem pediu para ele, mas ele distinguiu o coração de Deus como um coração do Pai e um coração de amigo. Olha lá. Proprietário, não é isso que eu quero ler. Segundo Samuel 7:1. Tudo bem? Não preciso gritar para você não dormir não, né? Tá legal? Beleza? Estamos aprendendo com a palavra aqui? Estou fazendo a minha célula aqui, irmãos. Eu já vou pedir para alguns falarem aqui. E sucedeu que estando o rei Davi em sua casa, imagina a cena. Vou te contextualizar. A arca de Deus, que Deus tinha dado para Moisés, o tabernáculo, lugar santo, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, que representa nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus deu para ele. E a arca tinha sido roubada, que ficava no lugar santíssimo, que representava a própria presença de Deus entre o povo. E Davi foi um instrumento de Deus para trazer a arca. Se você ler em 2 Samuel capítulo 6, você vai perceber que o capítulo termina quando a esposa de Davi ridiculariza ele por estar dançando, por conta da arca, que era a presença de Deus, ter chegado. Então era um momento de grande vitória. A arca de Deus, sua presença estava na cidade de Davi. Que grande festa. A sua mulher ficou estéril, aquela coisa toda. Aí ele está lá, depois de um dia de muita vitória, né? E sucedeu que estando o rei Davi em sua casa. Olha a cena, pessoal. Como que é a sua casa? Como que é a sua casa fisicamente? Lembrou, né? E que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Olha que esfera de vitória. Disse o rei ao profeta Natã: ora, olha, eu moro em casa de cedros. Já pensou, meu? O cara morava num palácio. Algumas versões dizem assim: eu moro num palácio. E ele diz: e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Mora lá porque Deus falou que ia ser lá. Era um exemplo, não era que era humildade, não.
É porque a arca estava morando, a presença de Deus estava morando dentro de um tabernáculo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o tabernáculo, porque Deus veio para morar em nós. O nosso Pai veio para morar, para se mover em nós. Mas ele se incomodou com aquilo. E disse Natã, volta aí, mano, não pulou não? Disse o rei ao profeta Natã, ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Versículo 3. E disse Natã ao rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Olha a palavra do profeta, vai e faz, meu. Deus é contigo. Tudo que está no teu coração. Bora lá. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vai, dize a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-eis, edificar-me-ias, você vai fazer uma casa para minha habitação? Você é doido, cara? Eu que te dou a vida, eu que dou a tua provisão. Olha a conversa, gente. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Oh, delícia! Aqui há uma tenda, aqui há um tabernáculo, é onde o Senhor habita, é onde o Senhor anda, é onde Ele se move, aleluia! Que palavra tremenda de um Deus glorioso e poderoso. E Ele escolheu o melhor lugar para habitar. Morar em tabernáculo e tenda e habitar em nós é o melhor, porque Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Não existe nada melhor para Deus do que eu e você. Estrela não é mais linda do que eu e você. Lua perde longe, 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 porque luas, estrelas, montes, lugares maravilhosos, elefante, elefoa, girafa, passarinho lindo, águia, ninguém traz a imagem do Deus de amor todo-poderoso. Eu e você trazemos, por isso que Ele gosta de morar em nós. Amém? Caramba, que show, que Pai amado. Oh. E em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que vocês não me edificam uma casa de cedros? De onde surgiu essa ideia? Toca em frente, vai. Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, você não era ninguém, você foi esquecido pelo teu pai, você foi rejeitado por esse seu pai. Esse texto está dizendo assim, quando o profeta Samuel foi lá na casa do teu pai, o teu pai nem falou que você existia, esqueceu de você. Por isso que eu quero te lembrar aqui nessa manhã, não fique se vitimando, não entre no pior lugar que o indivíduo pode estar na sua vida, que é o lugar da autopiedade, da autocomiseração, porque se o teu pai e tua mãe te abandonaram, diz o Todo-Poderoso, eu jamais te abandonarei. E Ele está dizendo aqui para o cara, eu te tomei. Diga para o seu irmão, você foi tomado, você foi conquistado pelo amor do Pai, cara. Você é muito precioso, joia de grande valor. Eu e você temos valor para o nosso Pai. A gente tem que andar de peito elevado assim, ó. Eu sou lindão, eu sou do meu Pai e Ele é meu. Oh! Diz isso ao meu servo, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Versículo 9. E fui contigo por onde quer que fosse, destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. 10. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, plantei, para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará uma casa. Olha que assunto aqui, ó. A conversa aqui é o seguinte, quem faz casa para quem? Davi disse que ia fazer uma casa melhor para Deus. Oh, Deus tá morando num puxadinho, meu. Está morando numa edícula lá, cara. Está morando numa edícula. Não tem nem piso na casa dele, é um tabernáculo, é chão, é terra. Deus gosta de estar na terra, porque na terra, a terra na Bíblia é o homem. Olha que loucura. Encurtando a história. Aí, Deus fala assim, fala para Davi, Natã, que quem vai fazer casa,
Vai ser o filho que vai nascer dele. Esse talvez tenha sido o maior equívoco da história da Bíblia. Deixa eu passar o versículo para vocês, para não ler tanto. Olha lá, é o versículo 12. Pode dar risada, racha o bico. Que show! Esse versículo mesmo. Esse é um dos maiores equívocos da história da humanidade. Deus falou que não iria faltar trono para Davi, quem se assentasse no trono. Deus não estava falando de Salomão, estava falando de Jesus, que Jesus iria fazer casa. Salomão também não poderia fazer uma casa. Salomão também não poderia estabelecer um trono que não tivesse fim, porque o texto diz que não haveria fim no trono. Está falando de Jesus, mas sabe que Davi entendeu? Que seria o filho dele. Deus já tinha dito, eu não habito em casa feita por mão de homens. Aliás, esse templo aí que foi construído por Salomão, durante muitos anos, o que deu de problema, o que deu de problema, porque foi uma ideia de Davi, não foi uma ideia de Deus. Pela leitura que nós fizemos, Deus concordou com esse templo ou não? Não concordou, gente. Ok? Eu não habito, não me movo. Aí que eu quero dizer para vocês, eu falei tudo isso, porque Salomão construiu esse templo. Sabe o que Deus faz? Segundo Crônicas, vai ser inaugurado o templo. Já pensou, gente? Um projeto da cabeça de Davi. Quem vai me fazer casa é teu filho, que é Jesus. Ele pensa que é Salomão e conversa com Salomão. Estuda isso na sua casa, é um show de bola. E Salomão entra nessa de cabeça. Aí Salomão conversa com Deus. A oração de Salomão em 2 Crônicas 6. E fala com Deus, e conversa daqui, conversa dali. Deus muda de ideia? Não. Deus muda de plano? Não. O templo é para Deus? Não. Aí Salomão vai edificar o templo. Ué, o que ia acontecer ali? Não poderia acontecer nada. Não poderia acontecer nada. Por quê? Porque não era algo que Deus mandou fazer, não era uma ideia de Deus. Igual a tenda lá que Moisés fez e chamou de tenda do encontro. Deus não pediu nada para ele, mas ele fez e Deus se encontrava com ele. Olha o que aconteceu. 2 Crônicas 7. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu aquela casa. Que casa? Aquele lugar que ele falou que não habita em templos feitos por mãos de homens, que era Jesus que ia construir uma casa para nós. Por isso que Jesus disse assim, destrua esse templo aqui, em 3 dias eu vou edificar. Ele estava falando desse templo espiritual, da igreja, de mim e de você, que Jesus veio para nos edificar. Mas o que aconteceu aqui é que Deus compareceu lá na inauguração. Você manda o seu filho e fala, não faça isso que eu não quero que você faça, essa é a ideia tua. Aí o teu filho faz, você não quer nem ver, não é assim? Não quer nem passar por perto, esse negócio aí só vai dar problema. Não, ele compareceu lá na inauguração do templo, e só não compareceu, sabe o que ele fez? Ele desceu a sua glória, e a coisa foi tão pesada no versículo 2, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua bondade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor, e o rei Salomão ofereceu sacrifícios de boi 22.000, e de ovelhas 120.000, e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Deus não se alegra com sacrifício de animais, ele se alegrou com o sacrifício do seu filho, para nos remir. Mas o que é interessante, irmãos, que depois de toda aquela festa, foi um show, a inauguração daquele templo. É uma coisa tão séria que ele será reconstruído, tá? Como um sinal da volta de Jesus. Assim Salomão, no versículo 11, acabou
a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Olha aqui, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. Não habita em templo feito mão de homens, é Jesus que vai construir uma casa. O cara fez um projeto errado, não era para construir daquele jeito, ele construiu, e Deus veio lá e falou assim: escolhi esse lugar para a minha habitação. Irmãos, eu não estou aqui nessa noite para dizer para vocês que a gente faz as coisas como a gente bem pensa, fora dos padrões de Deus e de sua palavra, e está tudo certo e Deus vai se alegrar. Mas eu estou indo e querendo chegar a um nível mais profundo. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele viveu debaixo da graça de um pai. E ele viveu debaixo da graça de um amigo. Sabe o que Deus viu em tudo que Davi intentou fazer? Deus só viu o coração. Porque Davi quis cuidar bem do seu pai. Quis melhor para o seu pai do que para ele. Jamais ele poderia dar o melhor para Deus, porque Deus é o melhor do homem. Mas eu quero te chamar a atenção sobre algo. Que Davi é um exemplo de um homem que mesmo na antiga aliança, desenvolveu um relacionamento de paternidade com Deus, mas um relacionamento de amizade. E porque Deus viu o coração de Davi, a paixão, um relacionamento saudável, ele falou assim: eu vou comparecer, eu não vou viver aí dentro, mas eu vou pôr a minha glória, o meu fogo vai descer e vocês vão desfrutar de minha presença. Judas andou com Jesus e não conseguiu desfrutar de amizade. Davi, na antiga aliança, viveu como um amigo de Deus. E esse é o nosso chamado. Deus quer ser chamado de nosso Pai, e um Pai conhecido de nós, porque há um nível mais profundo, mesmo sendo Pai, quer ser o nosso amigo. Amém? 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 E eu quero fazer, para a gente orar, como fiz hoje de manhã, eu só quero ler para você, Atos 2, 42 a 47, e te mostrar, e para você ver, que quando o Espírito Santo veio sobre a igreja debaixo da paternidade celestial, eles viveram relacionamentos profundos de amizade. Diga assim, amizade. O produto, o resultado da nossa relação com o nosso Pai, que é nosso amigo, é que nós nos tornamos amigos dos outros. Amém, amados? Atos 2, 42 a 47, os irmãos que ajudam a ministrar aqui, os meus amigos, meus filhinhos amados podem ir chegando aqui. Não se distraia nessa leitura não. Vamos, Cláudio. Vamos, Cláudio, vem mais rápido, porque tem aquela irmãzinha que está vendo você. Ai, aquele baixista, vou casar com ele, papai do céu. Vou constituir família com ele. Ai, quantas irmãzinhas devem estar orando por você, cara? Eita, que vontade, matei minha vontade. Ele é meu filho, então ele perdoa o pai dele, ele sabe que eu amo, né, Cláudio? Não fica vermelho não, hein? Tá, não fica vermelho não. Não fica. Atos 42. Gente, ó. Para mim, ó, isso aqui é o ambiente de maior profundidade e espiritualidade. Para mim, isso aqui é um dos maiores milagres que pode suceder na vida de alguém, Miriam. É isso aqui, ó. Quer um ministério profético? Ó, esse aqui, ó. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão e no partir do pão e nas orações. Bora? Vamos ler até o 47. Ixi. Ô irmão, vamos. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vai. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45.
Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Vai. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Vai. Louvando a Deus. Não, tira o 47. Depois a gente lê. Deixa aí. Até o 46. Você concorda comigo que isso aqui que a gente leu, que o Espírito Santo veio e empoderou a igreja, isso aqui é mais um ambiente que nos lembra amizade do que até a obediência? Concorda comigo que é um ambiente de amizade? Pô, você dividir o que você tem, ir na casa de alguém, comer, estar junto, ir para o templo lá, eles iam lá para o templo juntos, adorar juntos, não é? Eles perseveravam unânimes, pensavam a mesma coisa, tinham o mesmo sentimento, tinham a palavra. Isso aqui é um ambiente de amizade ou de obediência? Tinha obediência, mas nos lembra o quê? Amizade. Olha para mim, irmãos, quando nós compreendemos que temos um Pai, que quer ser nosso amigo, que nós temos um irmão mais velho que é Jesus Cristo, que mesmo sendo o Senhor, nos trata como seu amigo, porque Ele disse, não quero chamar vocês de servos, ainda que nós trabalhamos para Ele, mas Ele disse, vocês trabalham porque vamos trabalhar junto, mas vocês são meus amigos. Ainda que tenhamos o Espírito Santo agindo em nós, tudo isso é para um ambiente de amizade. E olha o que acontece com uma família, como uma igreja, que compreendeu paternidade espiritual, paternidade celestial. Deus é o meu Pai, Deus é o meu amigo, minha identidade está resolvida. Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Como é que uma igreja cresce? Como é que uma célula cresce? Como é que uma supervisão cresce? Como uma família é um instrumento de Deus para a expansão do seu reino na terra? Quando eles vivem profunda amizade, porque cada membro dessa família se relaciona com o Pai Celestial, sendo o seu amigo. Célula que cresce é a célula que líder e auxiliar são amigos. Supervisão que cresce é aquela supervisão em que os supervisores e líderes são amigos. E o amigo, irmãos, eu não vou explicar aqui o que é amigo. Até o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos explicam o que é amigo. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Fábio que podia cantar aqui. Nossa, uma música do Roberto Carlos. Não, se você vê a letra, aí vai lá o Milton Nascimento e canta. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E a gente vê a igreja que tem o Espírito Santo, que tem o Pai Celestial, que é o nosso amigo, às vezes tendo algumas atitudes, ego, não, irmãos? Ego. Posso dar uma frase a vocês? Eu peguei uma frase da boca do Moisés é meu amigo, pastor Moisés, e quando a gente tem alguns momentos decisivos, seja na alegria, seja na dor, é sempre bom ter amigos por perto. E eu passei uma perrenha muito forte para a minha vida sexta-feira. Provavelmente tenha sido, na minha vida pessoal, fora a questão da minha família, um dos dias mais difíceis para a minha vida. E aí o meu amigo foi comigo e veio compartilhar esse momento. Dei graças a Deus por isso e os meus outros amigos do distrito também. E aí ele soltou uma frase. O Moisés soltou uma frase. O Espírito Santo, ajuda eu a achar. Me ajuda a achar a frase. Espera aí. Está aqui, achei. A mãe do Moisés Santana, uma mulher de Deus, que esteve conosco, e que o pai já está descansando, como Davi, ela escreveu assim. Ela sempre dizia, o amor que se tornou em mágoa,
por conta de uma alma ferida, é pior do que o inferno. O amor que se tornou em mágoa, ou seja, existia amor, existia relacionamento, as diferenças, as limitações, até mesmo a carne, o pecado, Satanás lançando seus dardos. O amor que se tornou em mágoa, por conta de uma alma ferida, é pior do que o inferno. Sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração. E valorize a amizade com o Pai Celestial. E, consequentemente, desfrute da amizade dos amigos que Deus te deu. Amigos de Deus. Davi disse, amigo sou daqueles que amam a tua lei. Ele não completou, mas eu acho que ele disse assim, o resto é colega. Mas eu sou amigo dos que amam a tua lei. Amém, amados? Só queria te lembrar isso. É tempo de desfrutar da amizade com o nosso Pai, como nosso amigo. E, consequentemente, receber todos os benefícios nos nossos relacionamentos de amizade. Ok? É possível ficar em pé? Por gentileza? Obrigado pela atenção de vocês, pela honra de ouvirem. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Foi? Você que está assistindo, participando conosco, foi abençoado com essa palavra? Vamos aplaudir a palavra de Deus, amém? Não existe nada melhor. Olha para mim. Nossa, ficou escuro, não estou conseguindo ver na turma do fundão lá. Olha, proteja as tuas amizades. Conserve os teus relacionamentos. Amém, amados? Entre num relacionamento profundo de amizade com o Pai. Amém? Esquece esse negócio de, oh Deus, Ele é Deus, mas Ele quer se relacionar conosco, o nosso Pai e nosso amigo. Amém, amados?